Fala aí, meus amigos! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Segredo das Placas. E hoje eu convido vocês a fazer a análise e o conserto aí comigo, né, dessa plaquinha aqui da Brastemp Consul que estourou aqui a região da fonte dela. Uma curiosidade sobre essa placa aqui, pessoal, é que essa placa ela é 127 volts. Aqui na minha região não tem 127, é só 220. A 127 vai ter somente na região lá da capital, que é super longe. Então também nesse vídeo eu quero mostrar para vocês aí qual é a diferença de uma placa que é 220, essa aqui da esquerda é 220, e uma placa que é 110, o que que muda, né? Porque olhando assim, ó, não muda nada, né? As placas eles são iguais. Então eu vou estar falando aí para vocês o que que muda e se dá para mudar, né? Por exemplo, eu tenho uma placa 110, eu posso mudar ela para 220? Ou eu tenho uma 220, eu posso mudar para 110? O que que eu tenho que mudar aqui na placa para transformar ela de tensão? Porque ao contrário, pessoal, das placas da Electrolux, essa aqui é bivolt, né? Da Electrolux é bivolt, você tem ali o jump, né? Você abre e fecha ele e você transforma a placa em 110 ou 220 a hora que você quiser. Já essas da Brastemp Consul não, ela é uma tensão só, tá? Então vou estar comentando isso aí também no vídeo. Eu tenho certeza que vai ser muito importante você saber aí quais componentes que mudam, né? De uma 110 para uma 220. E também, galera, esse conserto que eu vou estar fazendo aqui nessa plaquinha agora, ele vai lá para o nosso curso de placas da Brastemp Consul, tá? Pretendo durante esse ano acrescentar várias aulas, vou criar um módulo novo, né? Em cada curso que eu tenho, curso de placa da Electrolux, curso de placa da Brastemp Consul, curso de micro-ondas, eu vou acrescentar um módulo somente com consertos. E consertos que entram aqui, né, para mim estar fazendo, eu vou estar gravando esses consertos e vou estar colocando lá nas aulas do curso. Não todos os concertos, eu não consigo gravar todos aí, mas a grande maioria, defeitos estranhos aí, né, vou estar gravando e vou estar colocando lá aulas novas, né, em todos os nossos treinamentos aí que estão disponíveis no momento. Então você aí que é do canal, que ainda não veio participar de nenhum dos meus cursos, aí você já vai ter aí uma amostra grátis, né, de como é que é uma aula aí do nosso treinamento, vai poder matar a curiosidade. Então, galera, chega de papo aí e vamos para o que interessa, vamos para o conserto, né, vamos para a análise aí desse defeito dessa plaquinha. O técnico me trouxe, né, então dizendo que verificou a lavadora lá, a bomba d'água estava derretida, estava em curta a bomba, e a placa não ligou mais, né? Eu não sei como é que eles estão usando lá essa lavadora, mas tem que usar com transformador, né? Porque aqui é 220, se tu ligar na 110 vai estourar lá toda a lavadora. Até um detalhe muito importante que eu quero falar, ó, muito importante isso aqui, prestem atenção. A placa da Electrolux, ela tem o jump 110 ou 220. Você abre e fecha ele a hora que quiser, você transforma a placa a hora que quiser, para 110 ou 220. Porém, pessoal, muitos acham, não, eu só vou transformar a placa e muda toda a lavadora também. Não, a lavadora não muda, pessoal. Se você quiser trocar de tensão uma placa, por exemplo, da Electrolux ou qualquer outra, você tem que trocar toda a elétrica da lavadora também, todos os componentes elétricos da lavadora, ou seja, a válvula, a bomba, o atuador, o motor e por aí vai. Tudo que é elétrico na lavadora tem uma tensão só, ou 110 ou 220. Então não basta, né, tu trocar só o jump, você tem que mexer na lavadora, na parte elétrica também. A única peça da lavadora que é bivolt, se eu não estou enganado, é a trava, né? A trava acredito ser bivolt, mas o resto, né, válvula, tudo que eu falei aí, tem uma tensão só. Então não basta você só mexer no jump, né, e achar que mexeu na lavadora inteira. Não, a hora que a lavadora, né, por exemplo, eu tenho uma lavadora com 110, né? Eu corto aqui e transformo a placa para 220. A hora que a placa começar a mandar lá energia para a válvula, para motor, para a bomba, vai começar um estouro atrás do outro. Vai ser um estouro, vai ser parecido aí fogo de artifício, né? Vai estourar a válvula, vai estourar a bomba, vai estourar o motor, um atrás do outro, assim que a placa for mandando lá energia. Então, muito cuidado com isso aí, tá? Não basta só mexer no jump. Mas vamos então para a nossa análise aqui, vamos iniciar a nossa análise. Então, bomba d'água lá estourada em curto, né? O que eu verifiquei aqui? Tem um varistorzinho pequeno aqui, ó, igual esse outro aqui, ó, tá? Tem um varistor aqui que estourou, pessoal. Esse varistor fica na saída do triac de bomba d'água, que é esse triac aqui, ó, tá? Então já verifiquei que o multímetro aqui ele tá em curto, né? Então estourou esse varistor. Geralmente esse varistor não estoura, ele estoura só o triac. Mas nesse caso aí foi feia a coisa lá, né? Estourou o varistor também, tá? Mas essa parte não tem nada a ver com a fonte, com ligar ou não ligar a placa. Nesse caso, estourou também aqui a fonte, ó, o resistor aqui abriu. Quando esse resistor abre, pessoal, quando ele estoura, né, você perceba aí que ele lascou, ó, olha lá, ó, tem um trinco, né, em cima dele, um trincado, né? Quando tem isso aqui, pessoal, é porque tem curto na fonte, tem curto-circuito aqui na fonte. Nunca esse resistor aqui ele vai abrir à toa. Ele funciona como se fosse um fusível aqui na entrada da fonte. Fusível aberto, tem curto aqui. Porém, o que eu pude perceber aqui, pessoal, fazendo algumas medições com o multímetro, né? Esse resistor aqui tá bom, ó. Esse resistor tá bom. Quando esse resistor aqui está estourado, está preto, o que acontece? Eu tenho um curto aqui embaixo da fonte, ó.
tá? Pegou esse resistor que não adianta trocar ele que vai estourar de novo. Não adianta trocar esse resistor, vai estourar de novo, tá? Então eu percebi que aqui provavelmente não afetou a parte de baixo aqui da fonte, porque esse resistor ainda ele está bom, tá? Então o curto, pessoal, que eu tenho, ou ele está aqui, ó, nos capacitores, ou ele está no varistor, né? Ou ele pode estar um diodo aqui em curto também me atrapalhando, né? Enfim, então tá bem fácil, bem tranquilo de identificar aí esse curto. Então, galera, fazendo algumas medições com o multímetro aqui, né, na parte de baixo da placa, eu pude verificar que aparentemente os capacitores não foram afetados, os capacitores não estão em curto, estão bons. Os diodos eu medi também, né, estão todos ok, não tem nenhum em curto, todos eles, né, conduz de um lado, não conduz do outro, todos eles. O certo, pessoal, é tu testar os componentes fora da placa, tá? Para tu ter certeza do teste que tu tá fazendo. Tirar eles da placa e testar fora. Mas como eu conheço esse circuito aqui, eu sei que dá para testar eles, né, separadamente aqui, né? Os diodos dá para testar separadamente, os capacitores aí, né, até que dá. Enfim, mas o único componente que eu encontrei com alteração, pessoal, foi o varistor. Tá? O varistor está com fuga, ele está alterado, ele não está totalmente em curto, mas ele está alterado. Eu já vou explicar agora aqui num desenho para vocês como é que funciona, né, o papel do varistor, por que ele alterou e por que está em curto nessa fonte, por que não está ligando. Então, galerinha, com esse desenho aqui dá para a gente entender bem, ó. O resistor R88, esse pequenininho aqui, ó, como falei, né, quando ele abre é porque tem curto na parte de baixo da fonte. Então, né, ele não abriu, ele está bom, então aparentemente a parte de baixo aqui da fonte está boa e esse capacitor aqui também está bom, o C31, que é esse capacitor aqui. Resistor está bom, o C31 está bom. Onde está o meu curto? Onde possivelmente, né, está o meu curto? Ou está nesse capacitor aqui, ó, tá? Ou algum diodo em curto, mas eu já testei e não está, né? Os diodos estão bons, o capacitor aparentemente também está bom. Provavelmente que o meu curto esteja no varistor, pessoal, tá? Qual que é o papel do varistor aqui na placa? Ele funciona como se fosse um segurança aqui, né, da fonte, como se fosse um segurança da fonte, um componente que protege a fonte, tá? Quando eu alimentar essa placa, por exemplo, em 220, a energia vai fluir, né? Vai fluir aqui a energia alternada. Quando essa tensão subir demais, por exemplo, 300, 350 volts, o varistor, né, vai detectar que está subindo demais a tensão e ele vai fechar um curto. Quando ele fechar um curto, ele vai proteger o circuito e não vai deixar passar essa tensão alta para cá, porque se essa tensão alta passar para cá, você vai toda a placa. Então ele funciona ali como segurança na entrada já da fonte, tá? O varistor em curto, o que vai acontecer? Vai me abrir o resistor R73, que é aquele resistor verde ali grandão, tá? O resistor aqui está aberto. Então, né, já testei aqui esses componentes, não estão em curto, então provavelmente que seja o varistor, tá? Eu até medi ele aqui na placa, ele está me dando uma leitura de 700 ohms, mais ou menos, né, 700, 800 ohms. E ele tem que dar ele até apresenta uma resistência, mas é uma resistência muito alta, né, na casa aí dos mega, né, dos milhões de ohms. Então ele está apresentando uma resistência bem baixinha, provavelmente que seja ele, né? Eu vou até fazer o teste aqui e já vamos retirar ele da placa aqui, vamos tá energizando ela novamente. Antes vou mostrar um teste bem bacana aqui para vocês. O resistor aberto, você pode fazer um jump nele, tá? Nesse caso aqui, né, que é um resistor bem baixo, né, 18 ohms, se eu não estou enganado. Resistor bem baixinho, funciona como um fusível aqui, né? Então, nesse caso eu posso fazer uma ponte nele, tá? E ligar na lâmpada série a placa. Se tiver um curto, né, na entrada da fonte, a lâmpada já vai acender e eu já vou saber que tem curto, tá? Olha só, liguei. Olha aí, a lâmpada brilhou no máximo, né? Então aí tem curto pela frente, meu amigo. Não adianta trocar o resistor que ele vai estourar de novo, pessoal, tá? Então o que eu vou estar fazendo? Deixa eu aferir ali o varistor para vocês verem. Esse varistor que eu estou suspeitando dele, pessoal, ele se encontra aqui, ó, ligado aqui na placa e aqui, tá? Então eu vou estar medindo ele aqui embaixo para vocês verem agora. Aí, galera, percebam lá no multímetro, ó. Olha lá, ele está me dando uma resistência de 890 ohms, tá? Uma resistência muito baixa, né, para o varistor. Então provavelmente que é ele aí o problemático, né, que não está deixando aí a placa ligar e foi ele que abriu o fusível. Mas não posso julgar ele, falar mal dele, porque ele atuou quando devia. Então aí ele né, fez o papel dele na fonte, que é salvar a placa. Então ele conseguiu fazer isso aí. Vou tentar fazer aqui um negócio, ó, deixa eu tentar tirar ele fora aqui da placa, quebrar ele. Ó, quebrei ele fora da placa, né? Não vou cortar o vídeo aqui, vou deixar rodando, né, o vídeo aí pra gente fazer esse teste aqui muito bacana agora. Qual o teste que eu vou fazer? Agora eu vou ligar novamente a placa. Vou ligar novamente a placa sem ele. Se era ele o problema, a placa vai ter que voltar a funcionar, tá?
Lembrando que eu estou testando aqui na lâmpada série, né? Se eu tivesse feito aquele teste antes ligado na tomada normal, teria dado um estouro aí, né? Federal. Vou jampear aqui também o resistor, né? Que o resistor tá aberto, ele não mede nada, ele tá aberto, ele lascou ali, né? Então deixa eu colocar aqui. Aí, ó. Liguei. Ó, já parou de ligar a nossa lâmpada série. Mas e aí, será que... Opa, deixa eu guardar aqui. Mas será que tá funcionando a placa ou não? Vamos fazer o teste aqui agora. Vamos saber aqui agora, né? Olha aí, ó. Plaquinha funcionando perfeitamente. Ligou já, né? Top. Então, defeito varistor, galera, tá? Eu faço aqui esses testes porque eu já tenho bastante conhecimento em cima dessas placas. Eu já sei exatamente onde mexer, o que fazer, né? Mas não é impossível, né? De chegar num nível desse. Basta você se dedicar, tá trabalhando direitinho, estudando, né? Que um dia você chega num nível desse. Você vai diretamente em cima do componente que está com problema, tá? E encontra aí o defeito, né? Em questão aí de alguns minutinhos. Confesso que algumas placas sim, né? Eu demoro aí, né, para estar fazendo uma análise, fazendo conserto, mas a grande maioria delas aí eu vou reto ao ponto, né? Eu não perco tempo aí porque eu já estudei bastante essas plaquinhas. Então, resumindo, pessoal, análise. O que vamos estar fazendo então agora? Vamos estar trocando o varistor, vamos estar trocando o resistor, vamos estar trocando esse outro aqui que explodiu e vamos estar trocando também o triac de bomba que ele está em curto. Já vi que ele está em curto, né? Quando você liga lá, a bomba d'água já entra direto, tá? Eu sei que muitos vão falar nos comentários, não vale a pena consertar essa placa é muito barata. Realmente é uma placa muito barata, né? Talvez nem vale esse conserto, mas eu só estou fazendo essa videoaula aqui para mostrar para vocês que é possível consertar, tá? E também, pessoal, porque onde a gente mora aqui é uma cidade pequena, do interior, então para comprar uma placa dessa, né, tem que vir da capital, por exemplo, demora, é caro, né, questão de frete e tal, né? Então, se você sabendo fazer um conserto, você pode fazer tranquilamente, né? Não precisa estar pegando uma placa nova. Se tu vai ver, uma placa dessa é muito barata, né? Então, aí quem mora nos grandes centros, né? Vai lá na loja e compra, né? Mas, enfim, o intuito, né? Vamos dizer, o intuito desse vídeo aqui é mostrar para vocês que é possível, né? Tá fazendo, então, esse conserto. Então, agora eu vou estar retirando todos os componentes com defeito, vou estar trocando, tá? E vou voltar aí com ela funcionando, o acabamento e tal que eu vou dar, né? E não esqueça que eu vou falar sobre o que muda dessa 110 para 220. O que que muda aqui? Porque não sei se vocês perceberam, mas eu liguei ela aqui em 220, essa placa 110. Eu liguei ela em 220, ela não estourou, ela não queimou. Então vocês vão saber o porquê que ela não queima, né? Se tu ligar na tensão errada, enfim, né? Por um período curto, é claro, tá? Fiquem aí comigo no vídeo. Antes de eu abrir a placa e começar aqui a fazer os consertos, vou mostrar para vocês uma dica muito boa. Quando o triac da bomba estoura, ele entra em curto, tá? Olha o que pode ter pela frente da placa. Olha só o que pode ter, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Quando esse triac da bomba ele entra em curto. Olha aí o que me espera, ó. Ó. Vocês estão vendo ali? A trilha arrebentou, ó. Então às vezes você vai e troca o triac da bomba, não funciona, tu não sabe o porquê. Porque a trilha arrebentou aqui embaixo da placa também. Então mais um conserto que eu vou ter que fazer nessa placa aí, mas vou fazer e vou mostrar aí para vocês ela funcionando 100%. Olha aí, galera, plaquinha então pronta, finalizado aí o nosso conserto, né? Trocado então esse varistor aqui da bomba d'água, trocado o varistor principal da entrada aqui da fonte, trocado o resistor que estava aberto, trocado a triac de bomba em curto, consertado aqui a parte da trilha, né, que tinha arrebentado, né? Então foi um conserto aí bem grande nessa placa. Até eu, né, que conserto placa, eu diria, ó, essa placa não vale a pena, né, consertar, é muita coisa. Eu até estava pronto já para dar onde é que tá. Aqui, ó, eu até estava pronto para dar essa placa aqui para ele, né? Eu ia pegar essa aqui no negócio e ia dar essa aqui para ele, né? E essa aqui eu ia deixar para sucata, tirar algum triac, alguma coisa, né? Porque ela estava muito feia, né? Não valia a pena o conserto. Porém, ela é 110, então não adiantaria eu dar uma 220 para ele, né? Que não ia adiantar. Então ela tem que ser, né? 110. Por isso que eu resolvi fazer esse conserto aqui e também já aproveitei, né? Para gravar esse vídeo para vocês mostrar que é possível, tá? Vamos para a parte do teste aqui agora, vamos ver se está funcionando tudo na plaquinha. E vou falar para vocês a diferença, né, das peças de uma 110 para uma 220. Aguardem aí. Então vamos lá, galerinha. Agora sim eu tenho que ligar ela em 110. Estou ligando ela em 110 aqui agora. Porque eu tenho um transformador aqui na bancada, tenho um transformador aqui na oficina, tá? Para esse tipo de situação, né? Às vezes entra uma coisa 110, né? Então eu tenho como testar aí com esse transformador. Então vamos lá, ó. Liguei aqui, perfeito, piscou duas vezes, né? Todos os LEDs da interface, perfeito. Vamos estar ligando aqui agora, ó.
Deixa eu desligar aqui o pré-ressostático. Isso aqui é o simulador, para quem não conhece, para quem ainda não viu, né? Quem não acompanha aqui o canal. Isso aqui é um simulador de lavadora, né? Você pode testar a placa aqui como se fosse lá na lavadora e acompanhar aqui através dos LEDs, tá? Olha aí, ó. Liguei a plaquinha, ela já está aí na opção de lavar, né? Já começou a entrar água, ó, pela válvula 1, né? Entrando água aí perfeitamente. Vou dar o nível da água agora dela. Dei o nível d'água, já começou a fazer a agitação. Essa plaquinha é uma CWL75, né, uma Consumaré 7,5 kg, tá? O técnico me passou lá, me falou. Mudando aqui o seletor, ó. Aqui desliga tudo e aqui volta para a centrifugação, né? O último LED aqui, centrifugação. Vai ligar então a bomba d'água, vai desarmar o pré-ressostático, daqui a pouco ela vai começar aí fazer então a centrifugação. Então perfeito, galera, mais um conserto aí do nosso canal, né? Estamos como vocês viram, né? Plaquinha funcionando perfeita, entrando água, agitando, centrifugando. Daqui a pouco já vai entrar o motor aí para a parte de centrifugação. Mas agora eu quero mostrar para vocês qual a diferença da placa 110 para 220. O que muda? Quais componentes que mudam? Dá para transformar numa na outra? Não dá? Por quê? Né? Vou explicar agora tintim por tintim. Então, galerinha, o que muda de uma placa 127 para 220? Pouca coisa, pouca coisa. A fonte é praticamente a mesma, pessoal, tá? A fonte aqui, os capacitores são os mesmos, os resistores, os diodos, o MOSFET, chaveador da fonte é o mesmo. Tudo é a mesma coisa para 127 e para 220. Vou falar agora aqui, né, o que muda então, porque a fonte é a mesma, O que muda então, né, de 127 para 220? Percebam bem o que muda. O varistor, né, o varistor aqui da entrada da fonte ele vai mudar, né? Esse aqui é um varistor, ó. Agora não está dando para pegar ali. K385, provavelmente ele deve ser um varistor para 385 volts, né? Então isso aqui vai mudar de 110 para 220, tá? Raramente esse componente vai atuar, né? Raramente, dificilmente, né? Geralmente ele não atua, ele demora para atuar e daí já estourou toda a fonte, né? É o que acontece na maioria das placas. Então esse é um componente que raramente ele consegue atuar. Ele está ali, né? Quase que, entre aspas, dá para dizer de enfeite na placa, né? Ele não atua. Nesse caso ele atuou, né? Temos que dar o parabéns para ele, né? Tá aqui ele aqui, ó. Ele atuou. Mas na maioria das placas ele não dá tempo dele atuar, né? E já se foi toda a parte da fonte. Então o varistor ele muda, né? Aqui o varistor que estava na placa, ó, é um varistor de K275, provavelmente deve ser 275 volts, tem que verificar no datasheet dele, mas deve ser 275, tá? Então ultrapassou 275, ele vai fechar um curto e vai proteger a fonte, tá? Já nessas placas da Electrolux, né, não tem como eles fazerem um varistor, né, para uma e outro para outra, é um varistor só comum, né, um varistor mais alto, né, que serve tanto para 220 ou para 110, que foi o caso que eu fiz nessa placa, botei um varistor mais alto, né, dificilmente ele vai atuar, né, mas enfim, até poderia deixar 100 na placa, não teria problema nenhum, mas, né, se tá ali, vamos colocar, né, para a segurança da placa. O varistor muda, o varistor principal muda, tá, de uma 110 para uma 220. Esses varistores aqui de motor, de válvula, de bomba, não muda. Até verifiquei que agora é os mesmos, né, para 110 ou para 220. Deveria ser outros, né, deveria ser um para 110, outro para 220. Mas pelo que eu vi aqui não muda, é os mesmos, né. A única coisa que pode mudar, não tenho até nem certeza disso, mas que pode mudar, são os varistores da entrada da fonte. E outra coisa que muito importante que muda, que senão não vai funcionar, que eu acabei descobrindo através de um aluno dos nossos cursos, né, que ele me falou, ele falou, olha, eu troquei uma placa, era 220, botei 110, ou era 110, botei 220, e a placa ligou, funciona tudo, só não funciona o circuito de tampa. Você fecha a tampa, a máquina não entende que a tampa né, foi fechada. Então até ele mandou algumas fotos, a gente começou a debater e a gente viu então que muda 3 resistores muito importantes na placa. Que são esses 3 resistores aqui, ó. Esse daqui, olha lá, ó, esse aqui muda, esse daqui muda e esse daqui muda, tá? Então 110 vai ser um tipo de resistor, 220 vai ser outro. Até anotei aqui, ó, para vocês, ó. Placa 220 volts, placa 110 volts. A 220, né, eu tenho aqui 3 resistores, ó. O R150, que é esse daqui, o R159, que é esse daqui, e o R147, que é esse daqui. Os 3 resistores da placa, né? Então, ó, o R150, que é o primeiro, aquele que fica aqui em cima. Numa placa 220 ele vai ser 200K e numa placa 110 ele vai ser 100K, tá? O R159, que é esse outro que fica aqui embaixo, ó. 220 volts ele vai ser um resistor 392K. 110 volts vai ser um resistor 226K. O R147, que é esse carinha aqui, ó.
tá? Uma placa 220 ele vai ser 360K, numa placa 110 ele vai ser 200K. Então muda isso daqui. Você pode até, né, ligar ela em outra tensão, ela vai funcionar, tá? Porém, ela provavelmente ela não vai funcionar a parte de porta, né? Você vai abrir e fechar a porta, a máquina não vai conseguir entender que foi fechado, né? Enfim, e pode ser até não fiz testes, né? Mas pode ser que afete, né? A interface, talvez, né? Então aí não é muito bom arriscar. Então, né, é isso que muda, pessoal, de uma placa 127 para uma 220 volts, né? Vale a pena fazer a troca? Não sei se vale, mas, né, quem quiser fazer, tá aí o vídeo, né? Vocês podem estar fazendo, porque tem cidades, né, que tem as duas tensões, 110 ou 220, né? Aqui na nossa é só 220. Então já tem aqui sempre, né, eu tenho aí cerca de 10, 15, às vezes 20 placas dessas aqui prontas, ó, já feito o conserto, né? E daí eu deixo aqui na estante. O técnico chega com a placa dessa aqui, eu já dou a outra, né? Ele já vai embora. E depois aquela eu conserto posteriormente. Mas como essa aqui era 110 dele, né, não ia poder fazer isso, então tive que fazer o conserto aí, né? Fiz porque o cara é um grande amigo meu e para gravar esse vídeo aí para vocês também, mostrando, né, que é possível. E agora, pessoal, a placa fica assim aberta, assim, ó? Não, ela não fica assim aberta. Eu vou fazer aqui a resina, né? Vou fazer uma resina que agora eu vou estar resinando ela, vai ficar top aí, vocês vão ver agora. Então, galerinha, eu já apliquei aqui a resina, ó, e passei uma fita, né? Passei uma fita para a resina não pingar, ó. Né? Deu para passar até aqui também, ó. Olha aí, ó. Então amanhã, né? Algumas horas aí depois que a resina secar, é só vir aqui, ó, e retirar essa fita, né? Com cuidado que a resina vai ficar toda aí certinha, né? E eu posso estar fechando aqui, colando aqui nessa proteção ali, enfim. Agora o bom, né, é que eu consigo virar a placa, ó, porque tem a fita, né, e consigo passar aqui em cima também naquele varistor ali, ó, pequenininho que ficou aberto. Perfeito, galera, ó, resina ali já colocada, só deixar a plaquinha agora em repouso, né, secando, e fazer o teste depois lá na lavadora, né, mas tenho certeza que vai dar tudo certo, vai funcionar tudo perfeito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Se vocês gostaram, deixa o joinha aí no vídeo, né? Isso é muito importante pro canal aqui. Se inscreva no canal no botão vermelho, clica ali, você vai ver esse e muitos outros vídeos aí que eu postar, né? E o nosso canal aí já tem quase 150 vídeos, então tu pode entrar aí, assistir à vontade, né? Fique à vontade, assista os vídeos, né? Seja educado nos comentários, que eu tenho certeza aí que vocês vão gostar bastante do conteúdo, né, que eu trago. Peço desculpas aí da minha garganta, hoje tá um pouco arranhando, né? Minha voz tá um pouco rouca, tá? Mas creio que logo vou voltar melhor aí, né? Com a voz aí para estar gravando vídeos aí novos para vocês. Ajudem também compartilhando o vídeo, pessoal. Compartilhe com aquele seu amigo, compartilhe com aquele grupo seu aí de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, né? Que diz respeito aí à lavadora, placas, né? Compartilhe aí que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar também aí de ver um vídeo assim. Tá certo? Um abraço então a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.